Nessa questão do Enem, o tema é a intensificação do efeito estufa e as mudanças climáticas decorrentes dela. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Feita essa citação de um texto, o Enem diz o seguinte: considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Se quiser, pause o vídeo e tente responder. Ao ler o texto, fica muito clara a distinção que é feita entre estratégias de mitigação e estratégias de adaptação. Ele conceitua cada uma delas da seguinte maneira: as estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, ou seja, no caso, as mudanças relacionadas à concentração dos gases estufa. Então, uma estratégia de mitigação é aquela que tenta reduzir a emissão de gases estufa. Ela vai atuar na causa do problema da intensificação do efeito estufa. Já as estratégias de adaptação, elas são direcionadas aos efeitos que já estão em andamento. Ou seja, elas tentam apenas fazer com que a sociedade consiga se adaptar a algo que já está se processando devido à intensificação do efeito estufa já provocada pelo aumento da concentração desses gases produzida no passado. A pergunta é clara em se referir a qual ação representa uma estratégia de adaptação. Então temos de analisar as alternativas visando buscar aquela que não seja algo que vai necessariamente na causa do problema, mas vai adaptar o ser humano às consequências já em andamento. Construção de usinas eólicas. Veja, a usina eólica aproveita o vento para a geração de energia elétrica, diminuindo a queima de óleo, derivados de petróleo, carvão mineral e gás natural em usinas termoelétricas. Essa seria uma estratégia de mitigação, ela vai reduzir a emissão dos gases estufa. Tratamento de resíduos sólidos. Dependendo do tipo de resíduo sólido, ele pode emanar, por exemplo, CO2. Digamos, uma grande quantidade de fezes e outros dejetos descartada incorretamente, por exemplo, num rio. Isso vai acentuar a emanação de CO2. Esses resíduos podem, por exemplo, ser tratados num biodigestor para a produção de metano. Essa é uma estratégia de mitigação, ela visa evitar a liberação de gases estufa. Aumento da eficiência dos veículos. Aqui também temos uma tentativa de reduzir a emissão de CO2. Adoção de agricultura sustentável de baixo carbono, ou seja, aquela que evita a liberação de CO2 para a atmosfera e o desmatamento, que também prejudica a captura de carbono atmosférico. A alternativa E fala em criar diques de contenção em regiões costeiras. Note que esta é a resposta correta, porque ela vai atuar em algo que pode estar em andamento. As mudanças climáticas podem provocar cheias, e essas cheias podem fazer com que a água das regiões costeiras invada cidades praianas. Dessa maneira, diques de contenção, obstáculos, muros e outros tipos de construções que tentem evitar com que a água invada o continente, representam uma estratégia que é uma estratégia de adaptação, e foi isso que foi perguntado. Portanto, a alternativa é E.
É isso aí.